Bom, tem aí um reforço importante, né? Um menino Thiago Silva chegando e o André. A gente não consegue imaginar uma recuperação do Fluminense sem André e Thiago Silva sendo fundamentais aí nessa campanha. Já tem que ser uma recuperação histórica mais uma vez. Já, a gente falando de 15 jogos, mas o olhar já é um pouco esse, né? Bom, vamos para mais um gigante muito ameaçado já neste Campeonato Brasileiro. O Fluminense, o campeão da Libertadores, é o lanterna e segue lá. Depois de empatar no meio da semana com o Internacional, perdeu pro Fortaleza. Adivinha de quem foi o gol? Lucero. Como faz gol, hein? Especialmente no Castelão. É o vice-artilheiro do campeonato, né, o Lucero, com 6 gols. E tá difícil pro Fluminense sair dessa lanterna. E dessa vez sem o Cano, né, Mari? O Cano no banco de reservas do segundo jogo do Mano Menezes. Exatamente, com a opção de Marquinhos, né, um pouco mais avançado, o John Kennedy centralizado. Do lado esquerdo, o Guga. O Mano tentando mexer um pouco na equipe, sendo forçado ou não, o Diogo estava suspenso, mas o Fluminense ainda com muitas dificuldades, né? Tá tentando reprogramar a sua forma de jogar, pegou um adversário muito difícil, Fortaleza, que faz esse 1-0 no segundo tempo e tenta administrar. Então, em um determinado momento ali o jogo ficou meio abaixo do esperado, assim. Mas o Lucero é muito decisivo, né? Impressionante. E o Pochettino também, os dois têm um impacto gigantesco nesse Fortaleza, mas o Fluminense ainda com muitas dificuldades. Mais um gol que toma de bola parada. É impressionante como não consegue conter essa alternativa dos adversários. E no ataque pouco produziu também. Pois é, tá feia a grama do Castelão de novo, hein? Nossa, essa área a área dos goleiros, né? Tanto do João quanto do Fábio, nossa senhora. E agora, Rodrigo Bueno, o que vai acontecer com o Fluminense, que tem apenas 7 pontos, tá ali afundado na lanterna? Então, o Fluminense já fez um passo, um movimento importante que, por exemplo, o Corinthians ainda não fez, que é a troca do treinador. Né? Veio o Mano Menezes, tinha até gente discutindo o nome do Mano pro Corinthians e tal. O Mano foi o cara escolhido, né? E eu vi assim, né? Em mídias sociais, torcedores tricolores, uma certa divisão, né? Se era uma boa aposta, se era um bom nome para mudar o cenário. Ele estreia empatando em casa com o Inter e se dizendo satisfeito. Foi bom o começo do trabalho. O Inter todo desfalcado. E eu já achei que não foi um começo bom, né? Se você tá numa situação como tá o Fluminense, na lanterna, e mesmo vencendo ele não sairia da lanterna. Olha como essa tela mostra bem, para você já retomar. Porque a gente tá falando do América de Natal, que foi péssimo em 2007, e da Chapecoense em 2021. Depois de 15 jogos também. Então, a Chapecoense teve 4 empates, assim como o Fluminense, e o América de Natal em 2007, 1 empate, mas tinha tido 3 vitórias, quer dizer, o América teve 10 pontos, né? 3 pontos a mais do que o atual Flu, que teve 1 vitória e 4 empates. Aproveitamento, então, o melhor desses 3 é o do América. O Fluminense está em segundo nesse ranking tão indesejado, com apenas 15% de aproveitamento, Bubu. Então, o principal jogador do Fluminense está fora. O sucesso da Colômbia lá com Arias complica muito a situação. Mas você não pode falar assim que o Fluminense está atolado ali nesse lamaçal, na lanterna do campeonato, porque só o Arias é a causa disso. Claro que o dinizismo fez história no Fluminense, talvez demoraram um pouquinho para entender que a coisa tinha virado fio. O Mano acho que já identifica isso, por exemplo, deixando o Cano ali, né, escanteando o Cano, por exemplo. O Ganso deu uma resposta positiva na estreia, né? O Ganso é um jogador que todo mundo falava sempre assim, né? O Ganso nasceu para jogar com o Diniz. Se tinha um cara que acreditava no futebol dele, é o Diniz. Dificilmente o Ganso pode render com outro treinador. Até deu uma resposta positiva na estreia, com um gol fora de casa. Mas é uma questão matemática. O Vasco, que a gente falou aqui, no primeiro turno do ano passado, fez 9 pontos. Se bobear o Fluminense, ainda com desfalques nesse final de primeiro turno, vai fazer algo parecido com isso. E aí tem que fazer um segundo turno, aquele tipo monstruoso de time campanha. De guerreiros. Time de guerreiro de G4. Sendo que o Fluminense ainda tem, claro, ele é o atual campeão da Libertadores, vai tentar defender o título. Tem um confronto nacional aqui pesado contra o Grêmio. Você não pode, obviamente, meio que vou abrir mão disso aqui, deixa aqui, vou me dedicar à luta contra o descenso. Em 2009, o time de guerreiros, ele conseguiu 2 objetivos, né, simultâneos. Ele escapou da zona do rebaixamento,
Até na última rodada, com aquele drama, né? Todo mundo dando 99% de Fluminense rebaixado, ele escapou. E ele Curitiba, né? E ele chegou à final da Sul-Americana aquele ano. Então, não sei se pode ter alguma coisa parecida com isso, né? Para muita gente, o lado da chave do Fluminense na Libertadores é mais acessível. O Fluminense ia avançando na Libertadores, time cascudo, time de guerreiro, sei lá, tal. E, ao mesmo tempo, fazendo uma pontuação mais significativa. Só que o cenário precisa mudar radicalmente. E o Mano, em 2 jogos, conseguiu 1 ponto. Na prática, não ajudou em praticamente nada. Né? Outros estão vencendo, estão se desgarrando do Fluminense. A situação fica cada vez mais dramática para um time que tem uma média de idade avançada. É o time do ano passado, 1 ano mais velho, basicamente. E aí você vai enfrentar adversários que estão numa situação muito mais confortável, um time mais fresco. O Fortaleza aí também tem ambições em outras frentes, Sul-Americana, teve a Copa do Nordeste, mas o Fluminense, até na parte física, é um ponto de interrogação. Se vai aguentar até o fim do campeonato, manter um ritmo forte. E é o que precisa para poder escapar. Ele ganhou o André no último jogo e já perdeu o André para esse jogo, né? Suspense faz muita diferença também, assim. Porque o Martinelli, mais uma vez, não foi bem. A passividade dele no gol, né, do Inter na rodada passada assustou. Nesse jogo ele não foi bem. O Ganso também não foi bem. O John Kennedy, sendo essa referência no ataque, também não foi bem. Então, além de tudo, ele precisa recuperar esses jogadores que impactaram tanto na temporada passada. O Fortaleza, 23 pontos, é o 8º colocado, segue invicto no Castelão, espetacular, né? E o Fluminense, enquanto isso, lá na lanterna com apenas 7 pontos. Vamos dar uma olhada, então, tela para o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda e do Lucero, brigando pela artilharia, né? Como eu disse, 6 gols. Ele é o artilheiro do Fortaleza e ele está a 1 gol apenas do Pedro, que é o artilheiro do campeonato, que tem 7, do Flamengo. Então, ele já tem também uma assistência, 7 participações para gols e 27 finalizações, são os números do Lucero no Campeonato Brasileiro. Ele que fez o único gol do jogo. Silas, Lucero espetacular, Fortaleza muito bem, situação bem diferente do Fluminense, que... Quem diria, né? A gente vai ter um Fluminense Grêmio na Libertadores, os 2 na zona do rebaixamento. Pois é. O Fortaleza ele ganha do Palmeiras 3-0, depois ele ganha do Juventude 2-1, aí ele vai no Rio e perde para o Vasco 2-0. E aí ele volta agora e ganha novamente e tem a volta do Marinho também. O Marinho também estava machucado durante bastante tempo, volta. Além do Lucero, o Breno Lopes foi uma baita contratação que Jogou o Fortaleza fez, está jogando muito. Então você tem o Pikachu do lado de lá, ou seja, quando não é o Lucero, quando não é o Pochettino, é o Pikachu que faz gol, aí é o Breno Lopes que está ali, a volta do Marinho, tem o Zé Wellison que chuta de lá do meio da rua como um doido, e ainda tem o João Ricardo. O João Ricardo tem 33 anos, se eu não me equivoco. O João Ricardo está fazendo um dos melhores campeonatos, assim, como goleiro, um cara frio, cara simples, que não é aquele goleiro, sabe, que faz uma defesa e fica rolando. Olha isso, 35 anos. Então, assim, e um treinador que quando a gente olha lá para a beirada do campo, fala, puxa, é um cara que quer estar aqui. Ele não é só bom, ele gosta daqui. E então, assim, esse sucesso... aí a gente pega um técnico com 2 jogos e um com anos na equipe, né? Pois é. Então, quantos anos já o Lucero, o Vojvoda? 3 anos? 3 anos. E precisava saber do Cano, né? Essa opção do Mano pela não utilização. Parece que estava bem ali, torcendo, tudo, ou seja... Deve ter alguma coisa que deve ter sido conversada antes ou algum... O Cano não tá bem, né? Vamos falar dos tudo jogadores bem, de destaque do Fluminense é o Cano, ano né? Não é só o Cano, mas... Precisa descansar um pouco. Pode ser. Você já não tem o John Arias, que é, para mim, talvez o melhor jogador. Douglas Costa chegou, ainda não conseguiu engrenar. Problema do André, que voltou agora, Renato né? Augusto também. Renato Augusto, que ainda não. O Ganso fez aquele golaço, mas ainda tem essas situações todas. O menino que veio do Atlético Paranaense, o uruguaio canhoto, que está no Fluminense, puxa, que faz o gol aqui no Allianz Parque aqui. O Terence ainda também não emplacou. Então você olha quanta gente boa que... E a gente sabe que o problema do Fluminense, na minha opinião, é lá no miolo da zaga. Sei lá se é uma herança do Diniz ruim ou não, muito volante jogando de zagueiro, aquela coisa toda. Para mim, Silas, eu acho que isso
não funciona. Zagueiro tem que ser zagueiro. Bom, tem aí um reforço importante, né? Um menino Thiago Silva chegando e o André. A gente não consegue imaginar uma recuperação do Fluminense sem André e Thiago Silva sendo fundamentais aí nessa campanha. Já tem que ser uma recuperação histórica mais uma vez. Já, a gente falando de 15 jogos, mas o olhar já é um pouco esse, né? O próprio Bittencourt, Mário Bittencourt, falou que já faz as contas. E é um jogo sim, um não, tem que ganhar.